Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais um domingo, estarmos nos reunindo entre irmãos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Me coloco nas Tuas mãos para ser usado na vida dos meus irmãos, assim como foi edificante esse período de preparação desse estudo. Fala aos nossos corações, afaste qualquer pensamento, qualquer coisa que venha a desviar o nosso foco, a nossa atenção nessa manhã, ó Pai, que a gente possa estar centrado em Ti e na Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Considerando o desafio do tempo que eu falei há pouco, eu queria combinar com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vamos deixar para o final. Eu me comprometo que eu vou tentar deixar uns minutinhos. Se não der, estarei à disposição na hora do intervalo. Tá bom? Como vocês, ou como nós assistimos no vídeo que foi apresentado na semana passada na igreja, ao longo dessa manhã, 16 professores estarão apresentando 16 vidas que marcaram a história do cristianismo. Homens e mulheres que, com fé e a graça de Deus, marcaram gerações. E a ideia desse programa... Opa, deixa eu só ligar aqui que eu esqueci. Deixei para não acabar a pilha. Olha eu perdendo tempo aqui já. Então, vamos lá. Esse programa está fundamentado no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz: Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então não se trata de qualquer tipo de adoração, de veneração ao personagem, mas que através da vida, do legado que eles deixaram, isso inspire a nossa vida, a nossa fé. Então não vai ser uma aula de história, a gente vai passar pela vida dos personagens, mas sempre tentando fazer uma reflexão e uma comparação com a nossa atitude, com a nossa vida. A ideia é que a vida desses personagens nos inspire a fidelidade, a profundidade bíblica e também a serviço a Deus. Quantos aqui, até a divulgação desse curso, nunca tinham ouvido falar de Susanna Wesley? Eu estou levantando porque eu sou um deles, tá? Quantos aqui já tinham ouvido falar o nome, sabiam um pouco da história dela, mas muito superficialmente? Leda, há alguns. E tem alguém que conhece profundamente? Mais ou menos. Então é com você que eu vou dividir a aula? Não. Bom, vamos lá. Falando do nascimento e família. Ela era britânica, nasceu em Londres em 1669 e era a filha mais nova de 25 filhos. Exatamente, 25 filhos. Ela era filha de... Ela foi... Primeiro casamento, né? O casamento. Ela foi casada com Samuel Wesley, com quem teve 19 filhos, porém 9 morreram. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. 2 dos seus filhos, que são bastante conhecidos, John e Charles Wesley, se tornaram grandes líderes religiosos e influentes do cristianismo, sendo John Wesley um dos fundadores do movimento metodista. Ela morreu em 1742, aos 73 anos de idade, deixando um legado de fé, devoção e dedicação ao ensino da fé cristã. Antes da gente entrar na história propriamente de Susanna, eu queria convidar vocês a gente voltar um pouquinho e ver quem foi o pai dela, porque os filhos geralmente são frutos dos pais.
E aí a gente vai voltar no pai e um pouquinho mais na história, só para a gente poder se situar aí no tempo, tá? Falando de contexto histórico, vamos começar com a Reforma Protestante. Por quê? O pai de Susana, ele era uma figura respeitada entre os não conformistas puritanos. Então, quando eu me deparei com essa informação, eu fui pesquisar sobre os puritanos. E aí, você vai vendo que eles derivaram de alguma coisa, que derivou de alguma coisa. Então, vamos começar de Martim Lutero, porque a gente não tem muito tempo. Martim Lutero, ele iniciou sua carreira religiosa aos 22 anos de idade, quando ele se tornou monge da Igreja Católica. E aí ele passou alguns anos estudando até se tornar professor de teologia da Universidade de Wittenberg, onde lá ele se aprofundou nos estudos das Escrituras e conheceu o verdadeiro Evangelho, como está em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. A partir daquele momento, Lutero passa a ver com outros olhos o amor e o perdão de Deus. Ele muda a visão dele a respeito das Escrituras e ele começa a encontrar diversas contradições entre a Igreja Católica e o que ele conheceu ou conhecia das Escrituras. Até que em 31 de outubro de 1517, ele prega à porta da Igreja de Todos os Santos o quê? As suas 95 teses que se opunha a algumas práticas da Igreja e dos papas. Como, por exemplo, naquela época, a venda de indulgência. Eu não sabia também sobre a venda da indulgência. Se você, como eu, também não sabe, a Igreja Católica ela cobrava um valor dos fiéis para conceder o perdão dos seus pecados. E eles diziam que aquele dinheiro arrecadado seria usado para propósitos religiosos, como, por exemplo, construções de igrejas e outras obras. Rapidamente, essas 95 teses elas se espalham pela Europa. Esqueci de ligar o timer aqui. E começa daí uma divisão no cristianismo ocidental. Como desdobramento da Reforma Protestante, acontece a Reforma Inglesa. Apesar das duas serem reformas, a Reforma Inglesa ela tinha teve uma característica diferente da Reforma Protestante. Por quê? Por conta dos interesses. Enquanto a Reforma Protestante ela questionava dogmas e práticas da Igreja Católica, o motivo da Reforma Inglesa ela foi inicialmente motivada por interesses pessoais do rei da época, Henrique VIII, como, por exemplo, ele era casado, sua esposa não podia ter filhos e ele queria anular o seu casamento. Se eu falar alguma coisa errada, você me avisa, tá? Se ele queria anular o seu casamento, o Papa não permitiu e aí começou o conflito. O rei ele buscava sua autoridade sobre a igreja, querendo romper com a autoridade do Papa. Ambas as reformas, embora com origens e motivações diferentes, elas contribuíram para quê? Para a fragmentação do cristianismo ocidental e para a diversificação da diversificação religiosa da Europa. Nasce, então, a partir desse movimento, o quê? A Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela é frequentemente descrita como uma igreja que buscava um equilíbrio entre o catolicismo, ou a Igreja Católica, e os protestantes, né? Como se fosse uma espécie de uma via média, um caminho do meio entre esses dois, e formando assim um novo movimento no cristianismo ocidental. Porém, havia um grupo de protestantes ingleses que eles sustentavam nesse processo da reforma inglesa que a Igreja da Inglaterra ela não havia sido totalmente reformada e deveria se tornar mais protestantes. Eles estavam insatisfeitos com a tolerância religiosa da Igreja da Inglaterra e a certas práticas que eles continuavam tendo vinculadas à Igreja Católica. Esse grupo foi chamado de puritano. Então,
A gente falou reforma protestante, reforma inglesa, até chegar nos puritanos, do grupo do qual o pai de Susana fazia parte. Samuel, seu pai, ele era um pregador puritano, buscava uma maior conformidade com as escrituras e uma vida religiosa mais rigorosa. Ele ficou conhecido pela sua pregação eloquente, piedosa e centrada nas escrituras. E os puritanos, eles tiveram também, a título de conhecimento, um período mais tranquilo na sua história, que foi dos anos 1649 a 1660, com o fim da monarquia. O monarca Carlos I foi tirado do cargo por motivos de traição, então ele foi condenado e executado. Isso levou à abolição da monarquia e da Câmara dos Lordes, vindo, na sequência, o Oliver Cromwell, que foi um líder militar puritano. A Inglaterra foi declarada uma república, governada inicialmente pelo parlamento, depois assumida, a liderança foi por Oliver Cromwell. Até aqui tudo bem? Beleza, obrigado. Principais características do governo puritano: o puritanismo se tornou dominante, a igreja anglicana foi desestabilizada e os bispos removidos, os cultos anglicanos e práticas consideradas papistas foram abolidas. Foi um período de grande liberdade religiosa para protestantes não anglicanos, como os presbiterianos, congregacionalistas e batistas. Então Samuel, terminando aqui, fechando com Samuel, ele se tornou uma pessoa ou uma figura respeitada entre os não conformistas puritanos e continuou a ensinar e discipular outros pastores e fiéis até a sua morte. E foi dele que Susana herdou uma fé profunda, um zelo pelo ensino das escrituras e disciplina cristã. Transmitiu aos filhos valores que influenciaram profundamente o metodismo nascente. Achei legal a gente fazer essa passada, né? Esse pano de fundo, para reforçar, não é novidade para ninguém, mas o impacto, o papel que o pai exerce na vida dos seus filhos. Entrando na vida de Susana. Susana, ela tinha algumas práticas ou regras que ela aplicava na sua casa, lembrando que ela tinha 10 filhos, né? Então eu queria passar por algumas aqui com vocês. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependesse. Ela observou que as crianças, quando tinham medo da punição, eles tinham uma atitude de covardia e eles não assumiam os erros. Então ela percebeu que não punir erros confessados era uma forma de evitar mentira em sua casa. Lembrando que eu não estou aqui pregando o que deve ser feito, tá? A gente está falando de práticas do personagem que está sendo estudado. Nunca permitia que um ato pecaminoso passasse impune. Então, mentir, furtar, desobedecer, brigar jamais era algo permitido e, se acontecesse, ela puniria. E aí a gente vê uma relação com Provérbios 23:13 que diz: não deixe a criança sem disciplina, porque, se você a castigar com vara, ela não morrerá. Não vamos entrar nesse tema agora, mas só para a gente fazer um paralelo. Outra regra da casa: nunca punir uma criança 2 vezes pela mesma falta. Ela tinha a prática de elogiar e recompensar o bom comportamento. Então, aquilo que ficasse evidente que foi um ato de obediência, especialmente quando contrariasse a vontade da criança, deveria ser sempre elogiado e frequentemente recompensado de acordo com o mérito do caso. Outra regra: toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Se uma criança fizesse algo com a intenção positiva de agradar, ainda que ela negligenciasse na forma, a correção deveria ser feita de forma doce, a estimular a criança a continuar com aquela prática. Ela também tinha essa regra de preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. Ou seja, as crianças foram ensinadas a manter as mãozinhas longe daquilo que não pertencia a elas, por menor que fosse o objeto, uma moeda de 1 centavo ou um alfinete.
E para ela era justamente a falta de disciplina, de ensino dos pais e da própria sociedade com relação a esse tema, que houve um descuido com a justiça, e aí a gente colhe os frutos aí do que as pessoas fazem no mundo com relação a roubo. Ela também tinha essa regra de cumprir com rigor todas as promessas. Então, prometeu, cumpra rigorosamente a promessa. E também dizia que um presente, uma vez dado, e portanto tendo passado o direito de propriedade, ou foi doado, não deveria ser retomado, né? Aconteceu com o nosso filho, né? Ele doou algumas coisas aqui para a igreja, um dia ele veio com a avó na igreja, viu os brinquedos e falou, não, isso aqui é meu, e levou de volta. Acabei de lembrar agora. E a avó deixou eu levar tudo. Oitava e última regra, não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Na época era muito comum as meninas serem ensinadas a costurar, mas primeiro ela falava, o mesmo tempo que você vai dedicar ao aprendizado da costura, você vai ter que dedicar à leitura. E depois, se a filha continuasse no exercício dessa profissão, ela deveria manter um zelo pela leitura, porque, na visão dela, mulheres que não sabiam ler de modo digno e, por conta disso, não eram ouvidas, se dava pelo fato de não terem sido estimuladas ao exercício e à prática da leitura. Continuando alguns fatos marcantes, ela era uma educadora incansável, então ela passou 20 anos da vida dela, 6 horas por dia, dedicado ao ensino dos seus filhos. E esses ensinos eles eram tão abrangentes que os seus filhos se tornaram notavelmente cultos e apaixonados por livros. Sua paciência foi um dia questionada pelo seu marido, porque ele sentou ao lado dela, acompanhando o momento que ela estava ensinando um de seus filhos, até que ele diz para ela, eu me admiro da sua paciência, você já disse isso 20 vezes para essa criança. Ao que ela responde para o seu marido, se eu tivesse me contentado em dizer apenas 19 vezes, respondeu ela, teria perdido todo o meu esforço, pois foi na 20ª vez que deu resultado. Que soco no estômago, né? Nós que não temos muitas vezes paciência com os nossos filhos. Ela tinha uma rotina de disciplina desde o nascimento, e aqui eu vou passar rapidinho, choro, com relação a choro e correção, desde cedo eles eram ensinados a temer a vara e também a chorar baixinho, igual a gente vê hoje nos nossos dias, né? As crianças chorando baixinho, não dando escândalo, né? As refeições eram feitas com ordem e moderação, então eles podiam comer o que queriam, mas somente nos períodos designados à alimentação. E tinham que comer de tudo, tá? Não podiam ficar escolhendo. Vovós aqui presentes, se inspire em Susana. Ela mantinha uma rotina noturna bastante estrita, às 18 horas após a oração em família, todos tinham que tomar banho, às 20 horas todos na cama, acordados, ou seja, eles não ficavam levando só para a cama quando eles estavam dormindo, e as crianças tinham que dormir sozinhas. Então, pais que ficam ali com os filhos até dormir. E a obediência das crianças acontecia até nas doenças. Por quê? Como eles estavam acostumados a comer qualquer tipo de comida, quando chegava na parte da medicação, também eles tomavam numa boa, apesar que relatos dizem que alguns vomitavam em seguida. Linguagens e boas maneiras. Não era permitido eles pedirem algo sem dizer por favor. Era proibido usar o nome de Deus em vão, xingamentos, palavrões. Não tolerava brincadeiras barulhentas, gritos e tumultos. E com relação... esqueci de projetar. Com relação ao ensino religioso precoce, desde que eles começavam a falar, eles eram ensinados a orar. Ela começava pela oração do Pai Nosso, depois introduzia oração pelos pais e pela palavra de Deus naquilo que eles conseguiam lembrar, à medida que iam estudando. Muito cedo eles já distinguiam que o domingo era um dia diferente dos demais
dias e se mantinham sempre quietos nos momentos de oração. E com relação à adoração e música, quando os filhos, à medida que eles iam crescendo e ficando mais velhos, ela começava toda manhã com uma leitura de um capítulo do Velho Testamento e cânticos, e um cântico de um salmo, e depois à noite, depois que terminava o período escolar, eles se juntavam para ler um salmo e um capítulo do Novo Testamento. Igual todos nós fazemos, né? Uma frase do seu filho Joe Wesley, bastante impactante. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Forte? Desafiador para nós? Efésios 6,4, a gente lê: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E Provérbios 22,6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Susana conhecia as Escrituras. Você pode estar se perguntando, a vida de Susana foi 1000 maravilhas? Não. Ela passou por tribulações, e aqui a gente vai passar também, rapidamente. Ela perdeu 9 dos seus 19 filhos. Às vezes a gente lamenta, né, por alguém que perde um filho. Ela perdeu 9, incluindo 2 pares de gêmeos que morreram na infância e uma menina que foi acidentalmente sufocada pela enfermeira enquanto ela se recuperava de um trabalho de parto. Com relação a seu marido, ele não era um bom administrador financeiro, também tinha algumas atitudes irresponsáveis que trouxeram consequências para sua família. Ele tinha uma missão de 39 anos como reitor e não deu certo, ele brigou com o povo, incendiaram a casa deles. Ele também passou vários meses na prisão por questão de dívidas, não pagar suas contas. A casa paroquial onde eles moravam incluía uma fazenda, mas Samuel não se interessava pelo cuidado da fazenda, pelo trabalho agrícola. Ou seja, foi uma mulher que passou por diversas provações. Porém, jamais perdeu a sua fé. E aí, uma frase dela: ainda que o homem nasça para o infortúnio, eu creio toda a vida que sejam raros os homens sobre a terra, considerado todo o curso da sua vida, que não tenham recebido mais misericórdia do que aflições, e muito mais prazeres do que dor. Todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus onipotente, cooperam para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a ti, ó Senhor. Amém? Ou seja, ela tinha a consciência, um coração grato, porque ela não olhava ou não focava as tribulações ou a parte ruim da história. E muitas vezes a gente, com tantas bênçãos que a gente recebe do Senhor, a gente fica focado nos pequenos detalhes daquilo que não acontece da forma como a gente gostaria. Romanos 8:18, traçando um paralelo com o que Paulo escreveu na carta aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí no verso 28 ele escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além das regras, além das tribulações, Susana tinha a prática de escrever carta para os seus filhos, e aí eu queria passar com vocês por algumas delas. Essa aqui foi uma carta que ela escreveu para o seu filho Charles, em 27 de dezembro de 1739, onde ela diz: ó, meu querido, quando considero a dignidade da sua pessoa, falando de Jesus, a perfeição de sua pureza, a grandeza dos seus sofrimentos, mas acima de tudo seu amor ilimitado, fico maravilhada e completamente confusa. Estou perdida em meus pensamentos, sinto-me reduzida a nada. Oi? Nada diante dele. Nessa carta, o que eu vejo quando eu lia de paralelo com as Escrituras?
O texto de João, e ela continua: ó, quão indesculpável é aquela pessoa que conhece essas coisas e ainda assim permanece pobre e fraca na fé e no amor. Falo como alguém que tem culpa nesse assunto. Verdade, tá vendo? Ela tinha consciência, né, que a gente vê em Paulo ou em tantos outros que, ao pregar o evangelho, se colocavam, se rebaixavam, como Paulo dizia, sou o pior dos pecadores, né? Eu peguei o texto aqui de Romanos 7,18, quando Paulo diz: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas esse eu não realizo. Então, assim, ela tinha consciência de que o que ela produzia de positivo vinha do Senhor. Uma outra carta, escrita também ao seu filho Charles, em 2 de outubro de 1740, ela diz: acredito que, sem a graça de Deus, somos totalmente incapazes de pensar, falar ou fazer qualquer coisa boa. Portanto, se em alguma parte da nossa vida fomos capacitados a realizar algo de bom, devemos dar glórias a Deus. Se não aproveitarmos os talentos que nos forem dados, a culpa é nossa. Desculpa, eu olhei aqui o texto que eu li de Romanos era com relação a essa carta. E aqui ela explora também a questão dos talentos, né? Eu lembrei da parábola dos talentos e fazendo uma reflexão pessoal. Será que eu estou buscando ser o servo bom e fiel ou o miserável que não serve para nada? O que a gente tem feito com a nossa vida? Com relação a orações, 2 orações que ela deixou escrita: dá-me graça ao Senhor para ser uma cristã verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem me exercitar somente em orações e meditação, mas é estar sempre na tua presença. No início da sua vida, ela jurou que não gastaria menos do que 2 horas por dia no seu tempo de comunhão com o Senhor, tanto na leitura das Escrituras, quanto no seu tempo de oração. Mesmo em meio aos mais complexos e atribulados momentos de sua vida, ela ainda reservava esse tempo. O desafio era encontrar um lugar com privacidade na sua casa com tantas crianças. Uma outra carta, aí para o seu filho Samuel, ela escreve: considere bem que separação do mundo, pureza, devoção e virtude exemplar são exigidas daqueles que devem guiar outros para a glória. Aconselho você a organizar seus deveres seguindo um método estabelecido, por meio do qual você aprenderá a otimizar cada momento precioso. Comece e termine o dia com aquele que é o alfa e o ômega. E se realmente experimentar o que é amar a Deus, remirá todo o seu tempo que puder para o seu serviço. Empenhe-se em agir sobre esse princípio e não viva como o resto da humanidade, que passa pelo mundo como palhas sobre um rio, que são levadas pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Mais um soco na cara, né? Como a gente tem levado a nossa vida? Será que a gente está passando por aqui como palhas ou como alguém relevante para o reino? E ela continua: filho, pergunte-se com frequência: por que estou fazendo isso ou aquilo? Por que eu estou orando, lendo, estudando ou praticando devoções? Fazendo isso, você chegará a uma firmeza e coerência em palavras e ações dignas de uma criatura racional e de um bom cristão. A gente vê um paralelo também dessa orientação que ela dá no slide anterior com Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E com relação à pureza que ela também fala, eu separei o texto de Salmo 119:9, que diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
observando a palavra de Deus. Outra frase de John Wesley: minha mãe foi, sob Deus, a guia e formadora do meu entendimento cristão. 30 minutos, sua esposa está falando aqui. Vamos passar para o final. Concluindo, Susana, ela ficou conhecida por quê? Por sua devoção à fé, educação que deu aos seus filhos, por sua influência no desenvolvimento do movimento metodista e uma mulher de oração que dedicava tempo diário à leitura da Bíblia, à intercessão pelos seus filhos e pela igreja. Ela era uma educadora, sua vida marcada por oração. Os comportamentos e as atitudes dela apontam para quê? Para uma pessoa que entendia que a sua vida não pertencia a esse reino. Ela estava com os olhos focados na eternidade, como diz Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quanto a mim e a você? Se a gente passasse por um processo de avaliação, considerando esses 4 tópicos: devoção e fé, educação aos filhos, influência, bom, o movimento metodista ele já aconteceu, mas influência no mundo cristão em geral, com relação à oração, tempo de comunhão com o Senhor, que nota vocês tirariam? Ou passariam no teste ou não? A Susana, ela decidiu viver assim. É uma decisão que todos nós precisamos tomar todos os dias na nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos, eles aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, começam a exercer a prática da vida cristã, frequentar os cultos, coinonias, estudos bíblicos, mas a sua vida não reflete o caráter de Cristo. E aqui eu coloquei 4 perguntas para a gente refletir. Que tipo de decisão eu e você precisamos tomar em nossas vidas para passarmos nesse teste? O que a gente precisa abandonar? Coisas que não agregam, que estão tomando o nosso tempo, ocupando o nosso pensamento, e substituir por coisas mais relevantes para o reino. Como eu e você temos influenciado a vida dos nossos filhos? Será que nossos filhos enxergam em nós, principalmente dentro das nossas casas, onde a gente costuma ser quem realmente a gente é, um caráter de Cristo aprovado? Será que eles almejam ser cristãos por conta do nosso exemplo, ou eles só têm vindo à igreja ou participado das programações porque a gente manda ou a gente obriga? Quanto tempo eu e você temos investido dos nossos dias na comunhão com o Senhor? É uma prioridade para nós? O tempo de estudo, de leitura, de meditação, de reflexão e oração? Ou nós temos carregado o Senhor, a palavra dele, numa mochilinha, e aí quando precisar recorrer por conta, geralmente de uma situação de dificuldade, a gente chega para ele e fala: opa, agora aqui eu não consigo seguir sozinho, preciso da sua ajuda. Como temos usado os dons e talentos que o Senhor confiou a cada um de nós na vida da igreja, na sociedade e também na vida familiar? A gente sabe pela palavra que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Cada um tem uma capacidade diferente. E a beleza disso é que todos, funcionando, atuando em conformidade, geram o resultado esperado pelo Senhor. Só que muitos de nós, às vezes, usam esses dons e talentos para quê? Para satisfazer os seus próprios prazeres. E aí? Todo mundo passou no teste? Como é que estão as notas aí? Baixas?
A gente não pode se perder de vista, apesar da gente estar falando de Susannah Wesley, que existe um Deus por trás de toda essa história. Ele é o autor supremo, mas chamou ela e nos chama a corresponder com fé e obediência. E a gente não pode se esquecer, ao ver ou admirar a vida dela, que era uma pecadora como nós, de rendermos glória e honra ao Senhor, que foi quem esteve sempre à disposição dela, está à nossa disposição para nos conduzir a uma vida de fé cristã verdadeira. Salmo 115, 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O Deus de Susannah é o nosso Deus, é o mesmo Deus, é o Deus que atua desde a eternidade. Eu pensei numa pergunta final: que tal sermos o 17º personagem? Não para nossa honra e para nossa glória, mas que privilégio se daqui a alguns anos alguém pudesse, ou séculos, alguém pudesse voltar à história e se interessar por estudar sobre a nossa vida por conta do impacto e do reflexo que o nosso comportamento causou no cristianismo. Eu queria terminar lendo o Salmo 119, 1:8, que é algo que eu particularmente me inspiro. Bem-aventurados os irrepreensíveis, se vocês quiserem abrir, dá tempo. Salmo 119, de 1 a 8. Desculpa a correria, tá, gente? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os seus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém? Como a gente viu na vida de Susannah, ela dizia que uma promessa tinha que ser sempre cumprida. Então eu estou cumprindo aqui com a minha promessa. 3 minutos para terminar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, consideração? Senão a gente ora para terminar. Eu tenho a impressão que o meu avô, que nasceu antes de 1900, ensinou meu pai com esse tipo de pensamento dessa mulher. Parece assim, essa daí era alguma pessoa lá para trás da minha família, porque o meu pai era esse tipo de pessoa que você está falando. Entendi. Eu não acho ele perfeito, claro. Teve horas que erra humanamente falando, mas a vida dele é um exemplo para mim e para todos que conhecem, até gente que nem é crente, que fala: eu quero seu pai do meu lado, trabalhando comigo, porque eu sei que ele não vai se deixar corromper e ele vai falar o que é mesmo. E assim, é uma coisa que é baseada na vida dele. O jeito do meu pai ser foi engraçado, que eu comecei a pensar, acho que essa mulher era perto do meu pai, mas não era, 200 anos antes. Sim. Mas os crentes que seguiram a palavra de Deus, que concordavam com ela, certo? Que foram uns parentes para trás. Então, graças a Deus. Existe um compilado da vida dela, né, em livros. Um dos livros que eu me baseei é de 1800. Se considerarmos que anos atrás não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, aqueles que se interessavam pelo estudo e por aprendizado, certamente procuraram buscar acesso a livros e aprenderam não só com a palavra de Deus, mas também com testemunhos. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, e o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude a exercermos o nosso papel de cristãos, ó Pai, nesse mundo, enquanto o Senhor permitirmos vivermos aqui,
em conformidade com os teus desígnios, com os teus propósitos para as nossas vidas. O Senhor sabe da luta que cada um aqui enfrenta, a começar de mim, as tentações que a gente sofre de nos rendermos e nos entregarmos às paixões desse mundo, mas queremos pedir, ó Pai, na força do Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor nos capacite, nos ajude nessa batalha e que a gente decida priorizar, ó Pai, o Senhor em nossas vidas, entendendo que as demais coisas elas serão acrescentadas na medida que o Senhor quiser, na porção que o Senhor quiser, ó Pai. Obrigado por termos sido alcançados pelo sangue de Jesus na cruz e que a nossa vida não se limite apenas à entrega das nossas vidas a Ti, mas que a gente possa proclamar esse Evangelho por onde nós estivermos. Louvamos, adoramos o Teu nome por quem Tu és. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.